Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema importantíssimo no direito penal e que é um tema não muito comumente tratado pela doutrina nacional. É a respeito de crimes imprescritíveis. Nós sabemos que a Constituição, nossa Constituição da República Federativa do Brasil, traz dois crimes como imprescritíveis. O primeiro está no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, que prevê que o racismo é um crime imprescritível. E o segundo crime tido como imprescritível pela nossa Constituição está previsto no artigo 5º, inciso 44. E diz lá, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático, são crimes imprescritíveis. Agora veja, a Constituição só faz a previsão desses dois crimes como imprescritíveis. O que eu quero fazer aqui com vocês é lançar um questionamento. Existe outro crime, além desses dois, considerado ou podendo ser considerado como imprescritível pelo ordenamento jurídico brasileiro? A questão ela é complexa e bem profunda e já foi levada a julgamento tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo STJ. Eu vou chegar lá. Qual é a discussão? A discussão é o seguinte. O artigo 29 do Estatuto de Roma diz que os crimes que cabe ao Tribunal Penal Internacional julgar são crimes imprescritíveis. E aí traz ali 4 crimes. Crimes contra a humanidade, crimes de agressão, crimes de genocídio e crimes de guerra. Esses 4 crimes são julgados pelo Tribunal Penal Internacional e o Estatuto de Roma, que prevê o Tribunal Penal Internacional, diz que esses crimes são imprescritíveis. Agora olha que interessante. A nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 4º, ela reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Reconhece expressamente a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E aí surge o questionamento. Os crimes contra a humanidade são imprescritíveis? Aqui há uma divisão entre os nossos doutrinadores. Há doutrinadores que entendem que os crimes contra a humanidade, eles são imprescritíveis, até porque o Brasil aderiu à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos reconhece a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. E também com base no Estatuto de Roma, o artigo 29 do Estatuto de Roma, que diz que os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis. Entretanto, esse assunto não é pacífico. Há alguns autores, também no Brasil, que consideram que os crimes contra a humanidade são prescritíveis. Primeiro, porque não há previsão constitucional. Não existe previsão constitucional dizendo que os crimes contra a humanidade seriam crimes considerados imprescritíveis. Então, esses autores eles fazem o seguinte raciocínio. Na verdade, a imprescritibilidade ressaltada pelo Estatuto de Roma refere-se apenas à jurisdição internacional. Então, se um crime contra a humanidade for julgado pelo Tribunal Penal Internacional, sim, ele será considerado imprescritível. Mas no âmbito do direito interno no Brasil, os crimes contra a humanidade são considerados prescritíveis porque a Constituição Federal não faz previsão a respeito, de maneira expressa, a respeito da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Ok? Aí surge agora um outro questionamento. E os crimes de lesa humanidade são considerados imprescritíveis? O que são crimes de lesa humanidade? São aqueles crimes praticados pelo Estado ou por agentes do Estado com a finalidade de perseguição política ou de perseguição de grupos étnicos e raciais. Esses são os crimes de lesa humanidade. E aí surge a questão se esses crimes seriam considerados imprescritíveis. Esse caso foi levado a julgamento no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Constituição da República Federativa do Brasil não faz previsão expressa a respeito da imprescritibilidade desses crimes. E, portanto, esses crimes de lesa humanidade são prescritíveis. E também o Brasil não aderiu à Convenção da ONU sobre os crimes de guerra. Então, em razão disso, a
a prescritibilidade desses crimes de lesa humanidade. O caso também já foi levado ao STJ. E o STJ entendeu que o Brasil não subscreveu a Convenção Interamericana de Pessoas Desaparecidas. Em razão do Brasil não ter aderido a essa Convenção Interamericana, e essa Convenção Interamericana que diz que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis, no Brasil não há possibilidade de considerar esses crimes de lesa humanidade como crimes imprescritíveis. Então, nós podemos sintetizar esse questionamento na seguinte afirmação. Hoje, de maneira expressa, só existe a previsão de 2 crimes considerados imprescritíveis no ordenamento jurídico brasileiro. E essa previsão é feita pela Constituição, que são os crimes de racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o regime democrático. Em relação a esses, não existe discussão, não existe dúvida. A dúvida existe em relação aos crimes contra a humanidade e os crimes de lesa humanidade. Os crimes contra a humanidade poderiam ser vislumbrados como imprescritíveis, e alguns autores atestam isso, por entender que o Estatuto de Roma, que traz o Tribunal Penal Internacional, e a Constituição, no artigo 5º, parágrafo 4, reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, e o Estatuto de Roma prevê a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, e em razão disso, os crimes contra a humanidade seriam considerados imprescritíveis, embora não haja previsão expressa a respeito disso na nossa Constituição da República. Em relação aos crimes de lesa humanidade, o fato já foi levado a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal considerou que os crimes de lesa humanidade, que são aqueles crimes, já falei, praticados pelo Estado ou por agentes do Estado com a finalidade de perseguição política ou de perseguição de grupos étnicos e raciais, o STF considerou que são crimes prescritíveis porque o Brasil não aderiu à Convenção da ONU sobre crimes de guerra. E o STJ considerou que são crimes prescritíveis, tendo em vista que o Brasil não aderiu à Convenção Interamericana sobre pessoas desaparecidas. Então, resumindo, podemos atestar firmemente que os únicos crimes considerados imprescritíveis pelo ordenamento jurídico brasileiro são realmente esses 2 crimes, crimes de racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional ou contra o regime democrático, havendo discussão doutrinária a respeito da prescritibilidade ou imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, e também já foi levantada uma discussão a respeito da prescritibilidade ou imprescritibilidade dos crimes de lesa humanidade. Em relação aos crimes de lesa humanidade, o fato já foi levado a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo STJ, que com argumentos distintos consideraram o crime de lesa humanidade como crimes prescritíveis. O Supremo, porque entendeu que o Brasil não subscreveu a Convenção da ONU sobre crimes de guerra. E o STJ, porque entendeu que o Brasil não assinou, não seguiu a Convenção Interamericana sobre pessoas desaparecidas. Então, não haveria aqui como considerar os crimes de lesa humanidade como crimes imprescritíveis. Olha, eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal, porque esse é o meu objetivo principal, colaborar para os seus estudos de direito penal. Agora eu quero deixar registrado, é muito importante para o crescimento do nosso canal, a sua inscrição no nosso canal e também que você possa partilhar isso com os amigos que estão estudando para concurso. Então, fica aqui o meu pedido. Um grande abraço.